Bom, pessoal, vamos lá. Dando sequência, aula 2 do nosso curso, aula 2 de redação, o que é argumentar? Níveis de argumentação. Nessa videoaula a gente vai entender o que é, de fato, argumentar, que é algo distinto de apenas expor informações. A gente vai compreender a noção de tese, que é o ponto de vista, e de defesa dessa tese, defesa deste ponto de vista, tá bom? Então vamos lá. Início, tá? Do básico ao mais avançado. Argumentação. Vê bem, quando pensamos em argumentação, tendo como foco o Enem, tomamos por princípio a ideia de ser a expressão de um posicionamento em relação a um assunto. Na interação social, a argumentação tem como função influir no ponto de vista do outro, ou, no mínimo, apresentar um ponto de vista de forma clara. Vou exemplificar, tá? Dividir essa informação que é extensa em partes e exemplificar. Então vejam, argumentar é, a princípio, expressar posicionamento em relação ao assunto. Exemplo básico 1. Imagine que nós estamos tratando da utilização medicinal de componentes químicos da cannabis. Então, você tem um posicionamento em relação a isso. Você é favorável ou você é contrário. Ok, independente do seu posicionamento, você pode e deve argumentar sobre. Eu sou favorável tendo em vista que... Aí você começa a dizer, a falar, a expressar o seu argumento. Eu sou contrário por conta de... E aí você começa a expressar o seu posicionamento. Então, argumentar é defender um ponto de vista. Em redação, a gente diz que o ponto de vista é a tese. Exemplo 2. Imagine que você está falando sobre a participação feminina nos espaços de poder no contexto do século XXI. E você é favorável. Aí você diz que no contexto contemporâneo, vírgula, vou utilizar expressões que de uma forma facilitem a sua compreensão, tá? No contexto contemporâneo, vírgula, a participação constante de mulheres nos espaços de poder é importante, tendo em vista que a multiplicidade de posicionamentos e o respeito às diferenças deve ser a base de um espaço político democrático. Note, eu disse o meu posicionamento e comecei a justificar. É importante que elas estejam no espaço de poder, porque a gente vive no espaço político democrático, então todos deveriam ter a sua voz propriamente, tá certo? Então, isso é argumentar. E note, eu ao falar, sempre de alguma forma tentei fugir do que é senso comum, porque o que é senso comum não nos faz argumentar com propriedade. Exemplo, era importante que a mulher participasse porque ela também merece respeito. Errado não está, mas é pouco, ainda é superficial. Ela merece respeito por quê? É importante no contexto democrático por quê? É esse aprofundamento que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, tá bom? Então, inicialmente, argumentar é defender esse posicionamento, tá bom? E aqui, para a gente começar a elaborar no nível bem maior, eu trouxe uma discussão muito importante e muito atual, tá bom? Que é uma discussão sobre identitarismo. Note, eu tenho aqui uma coluna, tá? Do Antônio Risério, do antropólogo baiano Antônio Risério, que é, eu coloquei aqui um trecho da coluna, tá bom? Que ele escreveu para a Folha de São Paulo, o trecho que deixa claro qual é o posicionamento dele, que argumentos ele usa, tá aqui o trechinho. Se você tiver acesso, é uma opção sua, tá bom? Em algum ponto aqui, acredito que na descrição, tá? Vou colocar na descrição desse vídeo a ficha de aula, para que você possa acompanhar no celular, no seu tablet, enfim. E aí, se você clicar neste link aqui, que é a fonte, você vai direto para a coluna na íntegra, tá bom? Eu sugiro que você a leia.
tá certo? E aqui a gente tem o trecho da coluna do antropólogo Antônio Risério, e aqui a gente tem um tweet, uma mensagem no Twitter, né? Um tweet de Tiago Amparo, advogado, também colunista do jornal Folha de São Paulo, tá bom? Esse tweet, ele é uma espécie de resposta à coluna do antropólogo Antônio Risério. Note, a minha ideia aqui é trazer pontos de vista divergentes. A minha ideia aqui não é impor ou explanar o meu ponto de vista. A ideia é entender que a gente tem um questionamento, que é o ponto do identitarismo, e eu vou trazer alguém que é contrário e alguém que é favorável. Vou mostrar os porquês, tese, ponto de vista e argumentos de cada um, e a partir disso você passa a construir o seu ponto de vista, o seu nível de argumentação. Não se esqueçam que o ideal é entender que tudo pode ser interpretado e discutido a partir de pontos de vista distintos. E em argumentação isso é crucial. Se a gente fica na nossa bolha, ouvindo e conversando com pessoas que pensam sempre da mesma forma, a gente acaba por perder a capacidade de entender o contraditório. Entender que a opinião distinta do outro não é necessariamente uma ofensa a nós, que a opinião divergente da nossa pode nos fazer argumentar com ainda mais propriedade ou, em último caso, até fazer que a gente mude de opinião. Mudar de opinião não é necessariamente um problema, tá certo? Então vamos lá. Primeiro o texto do antropólogo Antônio Risério, depois o tweet do advogado Tiago Amparo, tá bom? Vamos lá. Título, aqui ó, em negrito, o título, tá bom? Em itálico aqui tem o que a gente chama de lead, não é isso? Que é uma espécie de resumo, uma frasinha que sintetiza o que a gente vai ler em seguida. E daqui para baixo é o texto propriamente. Vê bem. Racismo de negros contra brancos ganha força com identitarismo. Aí vamos por parte, tá? A gente vai ter uma aula temática específica sobre identitarismo, tá bom? Mas aqui eu vou contextualizar para que você possa acompanhar. Identitarismo é um tipo de lógica de pensamento que une pessoas com traços de identidade iguais ou semelhantes, tá? Movimentos que de alguma forma lutam, por exemplo, com um mesmo posicionamento. O movimento negro, a luta de alguma forma de mulheres por representatividade, a luta LGBT, tá bom? São movimentos que se unem em torno de uma identidade, a questão também da orientação sexual e identificação de gênero, tá bom? São grupos que se unem a partir de semelhanças em relação à sua identidade para lutar pelos seus direitos, para que eles consigam de alguma forma, eu vou aqui usar o exemplo, não é, da luta LGBT, a questão de orientação sexual, a questão de identidade de gênero, é uma luta por respeito, mas também por vida, pela vida, por sobrevivência, por conta da violência sempre existente, persistente e muito constante, tá bom? O que há é o seguinte: há quem concorde que a luta identitária é válida e há quem discorde. Quem discorda, quem concorda diz que é importante que os grupos lutem, não é, pelo seu bem-estar. Quem discorda, afirma, diz que a luta identitária fragmenta a luta social. Ao invés de uma luta mais ampla, quem discorda diz que o identitarismo cria lutas menores, fragmentando a luta popular e social mais ampla. Note, são pontos de vista diferentes em relação ao mesmo tema. Daqui para frente é argumento, cada um defendendo o seu ponto de vista. Tá bom? Vamos lá. Racismo de negro contra brancos ganha força com identitarismo. Sob discurso antirracista, o racismo negro se manifesta por organizações supremacistas. Quando esse artigo saiu na Folha, ele deu o que falar, tá bom? Ele foi muito comentado. Outros colunistas e outros intelectuais escreveram em resposta, uns concordando, outros discordando, tá bom? O que Antônio Risério está dizendo aqui, até o momento, é que existe racismo, certo? E aí, na lida ele diz, sob discurso antirracista, o racismo negro se manifesta
por organizações supremacistas. Vamos ver o que ele diz a partir de agora, tá bom? O texto propriamente começa agora. Todo o mundo sabe que existe racismo branco anti-preto. Racismo branco contra a população negra. Quanto ao racismo preto anti-branco, quase ninguém quer saber. Nota, ele não diz que quase ninguém sabe, ele diz que quase ninguém quer saber, né? No sentido de, eu não quero, não me interessa. Esse é um artifício discursivo de Antônio Risério para fazer refletir, para, de alguma forma, fazer com quem está lendo refletir sobre seus pensamentos, concordando ou discordando, tá bom? Ele estimula, para o bem ou para o mal, gostando ou não gostando. Porém, quem quer que observe a cena racial do mundo vê que o racismo negro é um fato. Aqui ele afirma categoricamente que existe o racismo negro, tá certo? A universidade e a mídia norte-americanas insistem no discurso da inexistência de qualquer tipo de black racism. Casos desse racismo se sucedem, mas a ordem unida ideológica manda fingir que nada aconteceu. Então aqui a gente tem o ponto de vista dele. O que ele está dizendo claramente é o seguinte: existe sim racismo da população negra contra a população branca. É o ponto de vista dele. E a partir de agora eu espero que ele defenda o ponto de vista dele, porque essa é a lógica de um texto dissertativo e argumentativo. Tá bom? Seguindo. O dogma reza que, como pretos são oprimidos, não dispõem de poder econômico ou político para institucionalizar sua hostilidade anti-branca. É uma tolice. Ninguém precisa ter poder para ser racista. Os pretos já contam, sim, com instrumentos de poder para institucionalizar o seu racismo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó. Existe, segundo o antropólogo Antônio Risério, racismo negro contra a população branca, porque para ele, hoje, a população negra já dispõe de instrumentos para impor o seu racismo. É isso que ele está dizendo. Isso é o seu argumento para defender que o racismo negro contra pessoas brancas existe. Esse é o ponto de vista dele, tá? E aí ele começa a ilustrar o argumento dele, tá bom? A história ensina que quem hoje figura na posição de oprimido pode ter sido opressor no passado e voltará a ser no futuro. Muçulmanos escravizaram e mataram multidões de pretos durante séculos de tráfico negreiro na África. Note que ele aqui faz uma contextualização com exemplos históricos para confirmar o argumento que está no parágrafo anterior, que a gente acabou de ler, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, tese, argumento para defender a tese dele, o ponto de vista, e aqui exemplos para ilustrar o que ele está defendendo, tá bom? É uma sequência argumentativa lógica. Lógica no sentido de tese, argumento e exemplo se confirmam o argumento. É isso que eu quero dizer, tá bom? No entanto, a visão atualmente dominante, marcada por ignorância e fraudes históricas, quando não pode negar o racismo negro, argumenta que o racismo branco do passado desculpa o racismo preto do presente. Mas o racismo é inaceitável em qualquer circunstância. A universidade e a elite midiática, porém, negaceiam, não é? Negam, não querem aceitar. Note que ele termina com a frase de efeito que, imagino eu, ele escreveu pensando em ser melhor compreendido, talvez, não é? No sentido de, para ele, categoricamente, o racismo é inaceitável de qualquer tipo, de qualquer grupo, tá bom? Veja, esse foi o ponto de vista dele. Vamos ver agora um ponto de vista discordante do advogado Antônio Risério, antropólogo colunista. Aqui o advogado Tiago Amparo. Em um tweet, ele tenta responder e contrapor a posição do antropólogo, tá? Não existe racismo reverso. Aqui ele foi categórico. Não só pela economia de espaço, não é? Por ser um tweet, mas para ser também enfático, tá bom? Não existe racismo reverso. Racismo é sistema de poder econômico,
jurídico, midiático, social, físico, fundado na ideia de que não somos humanos. Nunca houve no Brasil negros com poder oprimindo brancos. Afirmar o contrário com anedota pode ser tanto piada quanto narrativa de valor humorístico, cômico ou que se dispõe a fazer algum tipo de graça, tá bom? Afirmar o contrário com anedotas é desonesto na medida em que é cruel. Note que o advogado Tiago Amparo, ele categoricamente discorda do antropólogo Antônio Risério. Note, sem ofensas pessoais, sem termos que demonstrem qualquer tipo de ausência de escrúpulos, ao contrário. De maneira técnica e elegante, com menos palavras, é verdade, por conta do meio de transmissão, ele discorda da posição anterior. Então veja, quando a gente fala de nível de argumento, a gente está falando disso aqui. Ah, professor, mas eu acho que o Tiago Amparo deveria desenvolver um pouco mais. Bom, se ele estiver escrevendo uma coluna, certamente ele teria mais espaço para desenvolver o seu argumento. Mas note que ele fez uma contextualização sociohistórica que permite a gente entender o que ele diz. O que ele está dizendo nesse tweet essencialmente é o seguinte: não há racismo da população negra contra a população branca porque não há um contexto histórico que dê à população negra todo esse poder. Eu vou agora ilustrar de maneira contrária para ficar claro, tá bom? O racismo contra a população negra, ele é historicamente construído. Estou falando do Brasil, tá bom? Séculos de história de escravização construindo essa desumanização da população negra. É isso que ele está querendo dizer. E aí, o inverso não é verdadeiro. Não há na história do Brasil séculos uma história constante de escravização da população branca para ilustrar esse posicionamento. O que Tiago Amparo está querendo dizer é isso. Não é esse contexto histórico e séculos a fio que justifique a afirmação do antropólogo. Então, quando a gente fala em nível de argumento, a gente está falando disso. É possível discordar usando apenas argumentos e não ofensas. E ao discordar, ao defender o seu ponto de vista, em geral, contexto sócio-histórico, bagagem de repertório sociocultural, aqui é um contexto sócio-histórico, lá é um contexto histórico propriamente, é isso que vai embasar a defesa do nosso posicionamento. Beleza? Ficou claro? Então, esse trabalho de argumentação é um trabalho que, a partir de agora, estamos no começo do curso, eu preciso que você faça. Eu sei que não é simples, mas é importante que você, ao pensar algo sobre um assunto, tente observar pontos de vista divergentes. Você tem um posicionamento contrário em relação a alguma coisa. Ok, tente encontrar alguém com um posicionamento favorável. Tente encontrar um texto com um posicionamento diferente do seu, para um contrapor o outro. Ou para que você tenha mais argumentos para defender o ponto de vista que já é seu, ou para que você mude de opinião. Repito, mudar de opinião não é necessariamente um problema. O importante é ter acesso sempre ao contraditório, ao divergente, porque nas correções que eu vou fazer dos textos de vocês, a minha função vai ser sempre a de alguém que vai exigir um repertório concreto na medida em que eu não posso contrapor. Se tiver alguma lacuna, se eu tiver um mais e, se eu puder contrapor, tem uma lacuna no seu argumento, isso não pode, isso não deve acontecer. Tá bom, gente? Então vamos lá. Agora, nessa metade final da aula, eu vou mostrar um exemplo de texto de parte de uma redação para ilustrar como isso acontece na prática discursiva de um texto dissertativo argumentativo. Beleza? Vamos lá, vê bem. Para a redação, o Exame Nacional exige um texto dissertativo argumentativo. Na aula 1, eu já tinha dito a vocês que um texto dissertativo argumentativo é aquele que de alguma forma vai apresentar um ponto de vista e defender esse ponto de vista com argumentos. Lembra, tá? Se o tema está tratando de
do tratamento adequado para pessoas em situação de rua no contexto contemporâneo. Você tem um ponto de vista sobre aquilo. Como é que você vai defender esse ponto de vista? O que é que você vai dizer, por exemplo, se você acha que o Estado deve agir para retirar essas pessoas das ruas, porque ali não é um local digno para a vida, você vai ter que usar exemplos, pensamentos de autoridades no assunto para defender o seu ponto de vista. Aquilo é um erro e deve ser consertado, deve ser modificado, nesse exemplo que eu dei, pelo Estado propriamente, tá bom? Então, texto dissertativo, argumentativo é aquele que defende um ponto de vista com argumentos historicamente comprováveis, socio-historicamente exemplificáveis, tá certo? Lembrando que argumento não é só para redação. Há questões e linguagens que exigem também um nível de conhecimento de argumentação, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem a introdução e o parágrafo de desenvolvimento 1. Não é aula de análise ainda de redação nota 1000, tá? Então eu trouxe só 2 parágrafos, introdução e D1. A ideia é entender como a argumentação foi construída em sentido inicial, aqui, básico, para que você entenda o nível 1 da nossa construção de redação durante o curso, tá bom? Essa redação recebeu nota máxima, tá? Enem 2017, texto de Mariana Mascarenhas. Olha, o tema de 17 foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Veja bem, todas as nossas, sempre que eu trouxer redações para nossa aula, eu vou separar em períodos, tá bom? Vocês vão ver sempre essa identificação aqui, porque a gente ganha tempo e isso facilita a identificação de vocês quando eu fizer referência só ao período. Período 1, 2, 3 ou 4, você já vai direcionado de maneira mais precisa, tá bom? Nós temos aqui uma introdução, que é uma introdução simples, mas é uma introdução bem construída, porque ela tem um contexto aqui histórico, uma referência temática e a apresentação das teses de maneira sequencial. Temos aqui, ó, contexto, temos aqui referência temática e temos aqui teses, certo? Vamos lá. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Aqui, ó. Referência clássica ao quadrinho de Frank Miller, 300, que se tornou mundialmente conhecido, saiu da bolha, né, dos quadrinhos, com o filme 300, não é, do Zack Snyder, com Gerard Butler fazendo o Rei Leônidas, não é isso? Veja, fica aqui a dica do filme ou do quadrinho, se você tiver acesso, tá bom? É muito bom o filme. E a gente aqui, já vou fazer uma referência importante, tá bom? A gente vai fazer o possível para não comparar mídias diferentes. Eu sei que é quase automático, mas vamos ter esse cuidado. Por exemplo, professor, o filme 300, ele é até bem fiel ao quadrinho, mas tem pontos que são dissonantes. Veja, o quadrinho é um tipo de mídia impressa, em desenho, cores. Filme é uma mídia audiovisual. Então, assim, não dá pra gente comparar meios de transmissão da mensagem distintos, gente. Ah, mas é porque o livro é sempre melhor que o filme. Veja, livro é livro. Filme é filme. Mesmo que seja um filme baseado em uma produção literária, o meio de transmissão é diferente, gente. O modo como, por exemplo, o roteirista e o diretor de um filme tenta construir a narrativa é pensando em audiovisual, é som e imagem. O modo como o escritor escreve o seu livro é diferente. O contexto de quem está lendo, o modo de ler é diferente do modo de assistir. São meios diferentes, vamos evitar esse tipo de comparação. Combinado? Beleza? Então vamos lá. A minha função aqui vai ser sempre exigir o máximo possível. Então vocês vão perceber que às vezes a crítica vai ser muito grande, mesmo em redações muito boas. O que não faz com que o texto se torne ruim, ao contrário. É só para mostrar que a excelência pode ser alcançada, tá bom? Ó, ela diz que na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, isso é verdade. O quadrinho e o filme mostram isso muito bem, já no comecinho, inclusive. Pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Ó,
A palavra profissão aqui não é o termo mais preciso, tá? Por quê? Para a sociedade espartana da antiguidade clássica, ser um guerreiro era um modo de vida, combinado? No sentido de dizer que era uma profissão é impreciso, não é errado, mas é impreciso. Ser um guerreiro era o modo de vida, o modo de ser espartano, combinado? Isso não faz com que, isso não me permite penalizar esse texto, em hipótese alguma. Mas se você estiver escrevendo comigo, a sugestão que eu der, de alguma forma a sugestão que eu daria, ou que eu corrigiria seria, olha, muda por modo de vida. Tá bom? Beleza? Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, olha a referência temática, não é isso? É importante fazer essa referência temática, o acesso à educação devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Aqui eu vou colocar de outra cor para ficar mais claro para vocês, tá bom? Veja só, nós temos aqui, ó, preconceito existente na sociedade é a tese 1, falta de atenção do Estado à questão é a tese 2. Lembra, tese é o mesmo que ponto de vista, lembra disso? Se, ó, para quem está lendo, se você coloca como tese 1 preconceito existente, no parágrafo de desenvolvimento 1 você vai argumentar sobre. Se você bota como tese 2 a falta de atenção do Estado, no parágrafo de desenvolvimento 2 você vai argumentar sobre. Essa é a sequência lógica. Percebe então que já há uma lógica nessa introdução aqui, beleza? Lembrando que a gente só tem aqui o desenvolvimento 1. Então, quando eu passar o slide, a gente vai analisar como ela argumenta sobre esse preconceito. A dificuldade do acesso de pessoas surdas à educação se dá pelo fato de que o preconceito existe e persiste, dificultando este acesso da comunidade surda aos espaços de educação. Tá bom? Desenvolvimento 1, vamos lá. Temos aqui um parágrafo com 4 períodos. Esses períodos seguem uma lógica. A ideia aqui ainda não é falar de repertório sociocultural, tá? A gente vai ver aqui um repertório que é um repertório muito utilizado porque é muito eficiente, inclusive, tá bom? Uma das nossas aulas de repertório, uma das primeiras, inclusive, já é sobre a banalidade do mal, de Hannah Arendt, mas a ideia aqui não é explicar esse repertório ainda, só na nossa aula de banalidade do mal. A ideia é entender como o argumento foi construído. Essa é a aula de hoje, tá bom? Voltei. Tese 1. O acesso à educação é dificultado ou não existe porque o preconceito persiste na sociedade. Vamos ver como ela desenvolve esse preconceito. O preconceito existe por quê? É justificável? É injustificável? Atrapalha? Vamos lá. Inicialmente, um entrave é a mentalidade retrógrada, que é arcaica no sentido negativo aqui, tá bom? De parte da população, que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e, posteriormente, exercer uma profissão. Ó, vê só, percebe que se ela troca a palavra profissão lá na introdução, lembra? Ó, aqui, ó, linha 2. Se ela troca a profissão aqui por modo de vida, aqui a palavra profissão nem vai gerar a noção de repetição, beleza? Então vamos lá. No período 1, ela aqui é a frase temática, tá bom? É aquele período inicial que vai apresentar o ponto de vista, vai apresentar a tese, beleza? Em geral, os livros de redação e boa parte dos professores chamam esse período de frase temática. Tá certinho, sem problemas. Agora a gente vai tentar construir uma dinâmica diferente, chamar de tópico ou, de alguma forma, estrutura inicial de argumentação. Porque é a partir dessa frase que a gente vai argumentar para defender o ponto de vista, tá bom? Então aqui, Mariana, de alguma forma, mostra que existe o preconceito, certo? Existindo preconceito, a partir de agora, ela vai explicar por que esse preconceito existe e como atrapalha o acesso à educação da comunidade surda, tá bom? Período 2. De fato, tal atitude se relaciona ao conceito de banalidade do mal, trazido pela socióloga Hannah Arendt, quando, para explicar esse conceito, quando uma atitude agressiva ocorre constantemente,
As pessoas param de vê-la como errada. Ela está usando um repertório aqui para ilustrar o seguinte, ó. Realmente, existe o preconceito, isso é um ato maldoso. Só que, quando o ato maldoso acontece de maneira recorrente, a gente passa a deixar de ver esse ato maldoso como uma maldade. Vou ilustrar o que ela quer dizer com isso. Não dar acesso adequado e respeitoso e digno à comunidade surda nos espaços escolares é algo tão constante que a gente se acostumou, banalizou esse mal, se acostumou. E acostumando-se a isso, a gente não passa a ver isso como um mal. É isso que ela está querendo dizer. A gente já se acostumou tanto a não vê-los lá, que essa maldade a gente nem vê mais como maldade, o que é um problema, beleza? Período 3. Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Ela diz que o mal banal acontece e dá o exemplo. A gente exclui a comunidade surda dos espaços de educação com a frequência tão grande que acabou se tornando comum. E a gente nem vê mais como algo maldoso, embora seja, continue sendo. Período 4. Nessa situação, o medo do preconceito que pode ser praticado mesmo pelos educadores possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem, excluído, não é, dos seus direitos. Fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Veja, eu sei que você, atento como é, deve estar se perguntando se as expressões deficiente ou algo relacionado ao tipo são as mais adequadas. Veja bem, esse texto é de 2017, tá bom? Hoje a gente usa a expressão pessoa com deficiência, porque primeiro vem a pessoa, a humanidade dela, e depois a sua necessidade, a sua deficiência, tá bom? Então, mantendo aqui no finalzinho, por exemplo, mantendo o deficiente, a gente trocaria hoje por mantendo a pessoa com deficiência à margem dos seus direitos, beleza? Vamos só contextualizar, porque era um texto de um momento em que a correção não cobrava nesse nível, hoje já cobra, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, período 1, 2, 3 e 4. Período 1, o preconceito existe. Período 2, existe porque o mal se torna banal. Período 3, um exemplo dessa banalização, a exclusão da escola. Período 4, isso leva à desistência, porque se a comunidade surda é excluída ou tratada de maneira inadequada, isso não estimula o acesso dessa comunidade à educação, não estimula o respeito a direitos que eles possuem propriamente. Então percebe que do período 1 ao 4 existe uma lógica de construção do argumento. Período 1, o problema. Período 2, o repertório. Período 3, um exemplo. Período 4, a confirmação de que a exclusão existe. São os níveis de construção do argumento para que eu não tenha, enquanto corretor, a possibilidade de questionar. Eu não encontro aqui nenhuma lacuna, beleza? Mais para frente a gente vai ver introdução, desenvolvimento e conclusão, tipos de introdução, tipos de desenvolvimento, noções de conclusão, os elementos necessários para a conclusão, diversas aulas de repertório, muitas aulas de análise de redação nota 1000. Essa aula aqui é só para entender a noção de argumentação, certo, gente? Então, essa aula inicial, se for necessário, assista mais de uma vez. Ela te dá necessariamente a base inicial para entender o ponto de vista e a defesa desse ponto de vista com argumentos concretos, sólidos, com referências contextuais importantes para a defesa do seu ponto de vista. Tá bom? Fiquem bem e até a próxima.